como é que eu vou começar esse vídeo? Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora deu. Então, gente, nesse vídeo eu vou falar um pouco da minha experiência com a barra de Axis, também a minha experiência com a constelação e mais pra frente eu vou falar também da minha experiência com a ressonância harmônica do Hélio Couto. Então, assim, gente, a minha experiência, né, a minha trajetória com a espiritualidade começou desde muito nova. Eu fiz catequese, fiz a crisma, né, na igreja católica. Já na crisma, eu já começava a me questionar sobre alguns temas, né, algumas situações que o meu catequista falava e eu meio que enfrentava ele questionando algumas coisas, tanto é que ele não queria me deixar crismar. A minha mãe teve que ir lá conversar com ele, enfim. Eu já comecei a treta desde cedo, né? E desde muito nova, eu sempre fui de sonhar algumas coisas muito estranhas. Por exemplo, teve um sonho que me marcou muito, que eu sonhei com Jesus mesmo, né? No dia que ele estava indo ser crucificado. Foi tão forte que com certeza não foi um sonho, eu realmente estava lá olhando tudo aquilo, porque era muito real, era muito nítido, sabe aqueles sonhos que são nítidos mesmo, e eu vi todo o sofrimento dele, tipo, carregando aquela cruz mesmo, e eu indo na frente dele, olhando aquela cena. Nossa, foi muito forte mesmo. Isso eu lembro até hoje. E não só essas questões assim, né, mas eu também sempre fui muito de intuição, eu sempre tive uma intuição muito forte nessa questão de sonhar. Então, desde sempre, por exemplo, teve também uma vez que entraram no apartamento, né, dos meus pais, quando eu morava lá com eles, eu era mais nova, eu tinha uns 12, 13 anos, por aí. E nesse dia eu sonhei, né, eu acordei de madrugada num sonho muito assustada. Eu sonhei que uma pessoa entrou pela janelinha, que realmente o assaltante tinha entrado por essa janelinha. Eu vi ele entrando, foi tipo uma sombra, abrindo a janelinha e entrando, ao mesmo tempo era uma imagem vermelha e o assaltante tinha um vulto preto, assim, foi muito estranho. Eu só sei que foi daqueles sonhos que tu acorda sem ar, sabe? Tu acorda levantando. Eu acordei levantando do colchão, assim, muito assustada, tipo, não era normal, nunca acontecia isso comigo. Simplesmente acordei assustada e queria acordar todo mundo, já tava todo mundo dormindo, sei lá que horas eram que eu tive esse sonho, mas foi no mesmo dia que o assaltante entrou. Então, se eu tivesse acordado todo mundo dentro de casa, poderia ter acontecido uma tragédia, talvez, né, porque vai saber. E, enfim, só sei que eu pensei, né, não, Mariana, só foi um sonho, né, acalma, volta a dormir, respira fundo. Nessa época, a Maíra, a minha irmã, ela dormia junto comigo no mesmo quarto, então ela tava ali, eu me sentia um pouco mais segura. Então, eu resolvi não acordar ninguém, simplesmente respirei fundo e voltei a dormir. Mas foi muito assustador, porque não era normal eu sonhar e já acordar assim, levantando da cama. Eu realmente me assustei muito. E sem contar outros sonhos de previsões, né, que eu também já tive. Por exemplo, o que me marcou também, que eu lembro agora, foi que eu sonhei com a Fátima Bernardes, que ela estava se separando do William Bonner um mês antes de divulgarem que eles de fato estavam se separando, né? Então eu tive essa previsão. Não sei explicar como que eu tenho essas coisas, mas eu simplesmente tenho. Então, desde cedo eu trago isso comigo. Às vezes tem muito tempo que não acontece e do nada simplesmente eu sonho com alguma previsão assim, só que não é sempre, tá? É só de vez em quando. Então, assim, a minha questão com essa espiritualidade, né, ela sempre foi muito forte, só que eu nunca desenvolvi ela de fato para entender melhor como que funciona, né, o porquê que eu tenho
esses sonhos ou algo do tipo. E nesse meu decorrer aí, da minha caminhada com a espiritualidade, eu encontrei a barra de Axis, né? Então eu resolvi fazer o curso, né? Sou facilitadora da barra de Axis. Quando eu fiz, a primeira vez que aplicaram em mim, nossa, foi uma pessoa muito maravilhosa, adoro ela até hoje. E é uma pessoa incrível, a Grace. Assim, foi fantástico porque eu senti o meu corpo inteiro, assim, vibrar na maca que eu tava deitada. Eu simplesmente me senti flutuando. E teve um ponto aqui bem no centro da cabeça, que tem vários pontos, né, que pode aplicar a barra de Axis. Mas exatamente aqui no centro, eu não sei explicar, mas foi uma sensação assim que abriu alguma coisa. Eu digo, né, que foi o meu campo, ele ficou mais aberto. É o que eu acho, né, é o que eu sinto. Então eu senti que o meu campo abriu de uma forma assim que foi tanta pressão que eu senti e nesse ponto, e simplesmente a gente não aperta, né, nos pontos, a gente simplesmente encosta os dedos para ativar esses pontos que a gente tem na cabeça, no corpo, enfim. Só que foi aplicado na cabeça, mais exatamente, né, nessa sessão que eu tava tendo. Então, quando ela só encostou, eu senti muita pressão, mas muita pressão mesmo. E, tipo, tava circulando muita energia, eu tava flutuando ali, eu não sentia mais meu corpo. E simplesmente eu senti muita pressão. E com certeza aconteceu alguma coisa ali que até hoje eu não sei explicar. Todos os praticantes da barra de Axis dizem que não tem interferência, né, de uma pessoa para outra quando se aplica. A gente simplesmente ativa os pontos, mas assim, eu tô falando o que eu senti, né? O que eu senti depois dessa primeira aplicação foi que o meu campo abriu. E eu sou uma pessoa que eu não sei ainda como fechar o campo, então eu senti que o meu campo ficou aberto depois da primeira sessão da barra de Axis. E aconteceu algumas coisas assim que mexeu com a minha saúde. Então, para quem sabe, né, o nosso cérebro, ele tem relação com o nosso intestino. E quando a gente aplica a barra de Axis, é muito comum sentir alguns gases, né, durante a sessão. Só que depois dessa sessão, eu não senti gases, não senti nada disso. Só que eu percebi uma coisa estranha, assim, a minha saúde mudou e eu senti, assim, uma coisa pior com relação à minha saúde, meio que ficou muito estranha, eu tava sentindo algumas reações muito estranhas relacionadas ao intestino e também ao hormonal, mexeu alguma coisa aqui dentro do meu campo e eu sei que teve relação depois dessa sessão, porque, gente, eu não sei explicar, eu só sei que eu tô falando o que eu tô sentindo, tá? Os praticantes, eles dizem que não tem uma coisa nada a ver com a outra, mas é o que eu sinto, é o que eu senti. Ponto final, julgue-me. Aí algumas pessoas, né, me perguntam, mas Mari, depois disso você não fez mais a barra de Axis, né? Não, gente, meu Deus, pelo contrário, eu continuei fazendo porque realmente barra de Axis ativa todos os pontos, gente, muda completamente, assim, muita coisa acontece depois que você aplica a barra de Axis. Você tem insights, você raciocina coisas que muitas vezes você não pensava ou pensava diferente e cai a ficha, tipo, é incrível. E dizem que barra de Axis é equivalente a muitas práticas de meditação. Então, quando a gente faz a barra de Axis, é como se a gente tivesse meditado várias e várias vezes só em uma sessão. Então, assim, é muita coisa que muda mesmo, vai mudar muito, assim, e eu com certeza recomendo que todo mundo faça e aplique barra de Axis, tá? Eu só queria passar aqui a minha experiência com essa ferramenta incrível e que eu sei que muda aí a vida de muitas pessoas. Eu só não entendi até hoje o que aconteceu comigo, porque que me afetou tanto, né, nesse ponto mais específico, que até agora eu não entendi. Então, se tiver alguém aí me assistindo agora e souber me explicar isso melhor, pode comentar aqui.
Bom, e agora contando a minha outra experiência, né, com a constelação. E a primeira vez que eu ouvi esse nome constelação, gente, eu fiquei imaginando, tipo, nossa, mas será que a gente vai pro universo, né? A gente, sei lá, imaginei coisa de estrelas, universo, alguma coisa relacionada nesse sentido. E quando eu fui pesquisar na internet não tinha nada a ver uma coisa com a outra, enfim. Até hoje eu não sei nem explicar direito o que é, tá? Eu só sei que envolve a questão da família, né? Então, é uma constelação familiar. Então, para quem não sabe, né? Para quem nunca ouviu falar também, a constelação familiar, ela envolve questões de família, dos antepassados. Então, por exemplo, alguma relação que você não tem muito bem com a sua mãe ou com seu pai, pode ser resolvido nessa sessão que eles fazem, né, de constelação. Ou, por exemplo, você tá com um problema financeiro, não sabe por quê, já fez de tudo, já foi em cartomante, já foi sei lá o que, não resolveu, não resolve. Você vai lá nessa constelação, eles vão lá, a pessoa que constela, né, ela faz algumas perguntas e durante essas perguntas vai acontecendo uma cirurgia, não é espiritual, eu diria que essa palavra espiritual não é a melhor, mas é uma cirurgia ali no seu campo familiar que acontece com seus antepassados para resolver essa questão que está impedindo, que muitas vezes tem relação com seu pai, ou tem relação com a sua mãe, com o seu avó, com o seu avô, enfim, são coisas que aconteceram no passado que refletem na sua vida de hoje. Então a constelação familiar, ela se resume mais ou menos a isso. E então eu só fiz uma vez constelação, eu fui fazer essa constelação e, gente, a primeira vez que eu sentei ali, que começou o negócio, eles fazem tipo uma rodinha, pelo menos a que eu fui, né? Era uma roda cheia de gente que participa. E uma pessoa fica sentada lá no meio dessa roda lá pra trás, né? Não no meio da roda, mas mais afastada. E daí ela chama a outra pessoa pra conversar, né, entre si, pra saber qual que é o problema e tudo mais. E, gente, sério, a minha primeira reação é que eu queria ter um ataque de riso. Porque era como se fosse um teatro, né? As pessoas... a pessoa que tá lá na frente, ela vai chamando algumas pessoas para interpretar os seus parentes, no caso, ou alguma coisa para interpretar alguma situação ali da vida da pessoa para resolver e solucionar essa questão, né? Ou trazer a consciência dessa pessoa, enfim. Então a pessoa, as que estão interpretando ali no meio, elas são, tipo um teatro mesmo, só que um teatro real, assim, vida real. Então ali pode ter o seu avô que já morreu, pode ter uma árvore, a pessoa pode estar interpretando uma árvore, ou pode estar interpretando, sei lá, o que for, o que aparecer ali pra interpretar. E então me bateu um desespero, porque eu sou muito assim, eu sempre fui muito tímida. E com essas questões de estar ali no meio e todo mundo me olhando, eu não gosto, eu detesto. Então, a minha primeira reação foi de querer dar muita risada e querer sair dali, porque eu não queria estar ali interagindo no meio e todo mundo ter que olhar pra mim, pra eu estar interpretando aquilo ali no meio. Ficou meio cabuloso o negócio. Bom, e daí passou, né, depois de um tempo, a que comanda a constelação me chamou, né, pra saber, pra resolver as questões minhas lá e blá blá blá. Aí tá, eu fui lá, sentei com ela, conversei, troquei ideia sobre as questões que eu queria e tudo mais. E daí começou. Eu passei mó mico, por quê? Porque até hoje eu acho que as pessoas acharam que eu tava nas drogas, não sei. Eu só sei que me deu um ataque de riso, que eu fiquei a minha constelação inteira rindo, tipo, e é uma coisa séria, então eu comecei a dar risada, porque tudo que tava acontecendo ali tava sendo interpretado tão bem, tipo, a pessoa que tava teatrando ali, né, fazendo teatro, ela tava interpretando tão bem a minha outra pessoa, que
Enfim, vocês entenderam. Tava interpretando também que me deu ataque de riso, porque tava igual, gente, tava, tipo, muito igual. E não sei porque eu comecei a rir. E daí foi a vez da minha irmã, né, sentar lá, conversar com ela, trocar as ideias, blá blá blá. E a minha irmã foi o oposto. Ela começou a chorar. Foi muito bizarro. Depois de 2 meses, eu acho, que eu já fiz essa constelação, resumindo pra vocês, foi bom, né? Eu achei que deu resultado na minha questão que eu tava querendo, que eu perguntei. A minha irmã também achou que melhorou a questão que ela perguntou lá e tudo mais. Só que assim, eu acho que não é algo que vá interferir de fato, né? É algo que muda conforme o passar do tempo. Ele é tipo um nó que você vai desatando conforme o tempo passa, né? Não é de um dia pro outro que você vai ver o resultado. Mas eu achei bem interessante. No começo eu queria fugir e depois no final eu já tava participando lá no meio, no fim depois, bem tranquilo, bem vida louca. Essa foi a minha experiência com essas 2 ferramentas, né? E agora eu tô entrando pra fazer a ferramenta de ressonância com o Hélio Couto. E depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre essa outra ferramenta, né? Então, eu ainda não comecei a ressonância, eu tô esperando vir o meu CD, que não é mais CD, né? Eles fazem através do site deles mesmo, divulgam lá através do link o áudio que eu vou ter que ouvir, né, todos os dias. E conforme eu vou fazendo essa experiência com a ressonância, eu vou trazendo aqui pra vocês o resultado, que eu sei que vai mudar muita coisa, porque eu já ouvi falar muitas coisas a respeito dessa ressonância harmônica. E com certeza eu vou mudar muito em mim e também no meu exterior também vai mudar muita coisa. Então é isso, gente, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência com essas ferramentas também, né? E já se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.